Substantivo. 3 coisas do substantivo. E aqui eu resumi para você as 3 coisas. Substantivo é nome. Então, essa é a primeira coisa, ó. Ó, substantivo é nome. Como assim nome? É um nome com que designamos, em geral, os seres, as pessoas, animais e coisas. Então, isso é substantivo. Segundo, substantivo sempre pode vir, ó, pode vir antecedido de artigo. Não é que ele venha sempre, mas ele pode vir. Então, isso te salva nas questões, porque toda vez que você tiver dúvida sobre se é substantivo ou não, para você ter ainda mais certeza de se é ou não, você vai colocar um artigo antes para ver se é. Aí você olha, então vamos lá. Lembra aquele exemplo com que trabalhamos lá no vídeo anterior? Ele tem competência para o cargo. Você olha assim a palavra competência, inicialmente dá vontade de dizer que é adjetivo. Porque quando você diz que uma pessoa tem competência, você está meio que elogiando a pessoa, concorda? Então, quando você fala tem competência, olhando rapidamente, competência parece ser adjetivo. Só que não, porque competência é nome. Competência pode vir antecedido de artigo, a competência. É nome, nomeia. Então, às vezes, é importante você usar esses artifícios aí, colocar um artigo antes, para ter certeza de que é substantivo, porque às vezes parece ser um adjetivo, dependendo ali do contexto. Então, substantivo é nome, substantivo pode vir antecedido de artigo, e substantivo são 3 coisas que você tem sempre que levar debaixo do braço. É classe variável. Então, substantivo varia, substantivo se flexiona, tá? Beleza. Então, eu coloquei aqui para você tudo isso que eu sistematizei, tá aqui nesse início para você, tá? Então, substantivo é nome, com que designamos, em geral, os seres, pessoas, animais e coisas, flexionando-se em gênero e número. Pode vir acompanhado de artigo. Então, veja, o menino foi à escola. Muita gente pergunta assim, Adriana, substantivo manda seta para onde? Substantivo não manda seta. Substantivo não manda seta para ninguém, as pessoas é que mandam seta para ele. Você pensa assim, substantivo não manda seta, ele é o cara. As pessoas, os outros é que fazem o papel de servir a ele. Porque substantivo é núcleo, normalmente ele funciona como núcleo de função sintática. Então, ele vem como núcleo do sujeito, ele pode vir como núcleo de objeto direto, núcleo de adjunto adverbial, às vezes. Ele é núcleo. E sendo núcleo, ele não manda seta. As pessoas é que mandam seta para ele. Os outros termos que estão ali, nos arredores dele, é que mandam seta para ele. Então, com o tempo, quando a gente vai treinando as classes, a gente vai aprendendo a colocar as setas, né? Só que o substantivo não manda seta, ele recebe seta. Ele não manda, ele recebe. Ele recebe seta de outros termos que ficam ali nos arredores. Então, veja, o menino foi à escola. Menino é substantivo. Você perceba que ele é um substantivo que nessa frase está atuando como núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Substantivo é núcleo. Entendeu? Então, ele não manda seta. Os outros é que mandam seta para ele. Entendeu? Ó, o menino foi à escola. Escola é substantivo. Veja que esse A aqui, com acento, é preposição mais artigo, A mais A. Repare que esse artigo se refere à escola. Escola é o núcleo, é o substantivo. Ele é núcleo dessa expressão aqui adverbial, a escola. Então, substantivo é núcleo. E, nesse caso, ele é núcleo de um adjunto adverbial, de lugar. Adriana, por que você está falando isso? Porque substantivo não manda seta, porque ele é núcleo, e o núcleo recebe as setas. É isso que você precisa entender. Mesma coisa aqui, ó. As meninas vão às escolas, substantivo. Entendeu? Então, substantivo é nome, substantivo pode vir antecedido de artigo, substantivo é classe variável, substantivo não manda seta, recebe seta. Atenção também, nas questões em que nós vamos aí, com as quais nós vamos trabalhar, você vai ver situações em que palavras que não são substantivos
aparecem substantivadas. Fique ligado nisso também. Então, veja este último exemplo. Olha aqui. Tá vendo isso daqui? Ó, veja a diferença entre essas duas frases e a última. Entenda a última. O que vem aparecendo muito nas provas atualmente, aí você vai ver, as bancas cada vez mais procuram a lógica do aluno, o conhecimento lógico da gramática. Então, você vai ver que há questões em que o candidato precisa saber a diferença do substantivo para o vocábulo substantivado. Então, é com esse conceito que eu quero fechar esses exemplos. Não confunda substantivo com vocábulo substantivado. Por isso que eu coloquei aqui diferente. Tá vendo olhar? Olhar, Adriana, não é verbo. Não. Nesse caso, é um verbo que virou substantivo. A gente chama de verbo substantivado. Tá bom, Adri, mas afinal, é verbo ou não é? Né? Você fala assim, tá, Adriana, entendi. Nesse caso, olhar normalmente é verbo. Olhar, olhar, ver, olhar. Mas nesse caso, virou substantivo, não virou? Sim. Por que virou substantivo? Olha esse artigo aqui. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Então, ele transformou esse verbo em substantivo. Tá bom, Adri? Afinal, na hora, se a banca me colocar contra a parede, se a banca me perguntar assim, letra A, verbo, letra B, substantivo, eu digo o quê? Substantivo. Mas ele não é um substantivo qualquer. Ele é um vocábulo que foi substantivado. No final, ele conta como um substantivo, mas ele é um substantivo diferente. É o que a gente chama de derivação imprópria. Uma palavra sai da classe dela e vai para outra. É substantivo? É, mas é um substantivo especial. Por quê? Porque ele veio de um processo de derivação. Adriana, digamos que seja uma frase em que eu tenho que contar o número de verbos. Nesse caso, só existe um verbo, que é o é. Olhar aí na verbo, é substantivo. Conta como substantivo. Entendeu? Então, agora que você sabe a diferença de substantivo e vocábulo substantivado, percebeu que é um vocábulo substantivado? É uma palavra que sai da sua classe comum e vira substantivo. Agora que você sabe a diferença entre substantivo e vocábulo substantivado, eu vou fechar essa teoria mostrando a você também um quadro que eu coloquei aí, resumitivo. Não quero que você decore, eu só quero que você consulte toda vez que for necessário, trabalhando aí a classificação dos substantivos. Então, eu coloquei aí para você uma classificação que depois, ao longo do curso, algumas nós vamos ter que trazer de volta e outras vão ficar aí só para consulta, tá bom? Então, veja, só para você ir conhecendo esses nomes, para fechar aí esse vídeo de substantivo, tá bom? Então, vamos lá, esses nomes, aprendendo a diferença entre eles. Existe o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O primitivo é aquele que, o nome já diz, né? Ele é o primeiro. Ele não se origina de outra palavra da língua e, portanto, não traz afixos, prefixo ou sufixo. Exemplo, pedra, mulher. Veja, já o derivado é aquele que deriva de um primitivo. Ou seja, ele acrescenta aquilo que a gente chama de afixos, sufixos ou prefixos. Pedreiro, mulherão. Tá. Outra diferenciação que você vai ver é entre o substantivo simples e o substantivo composto. Substantivo simples é aquele, aí eu fiz um resumo aqui prático para você, o nome já diz, né? Simples é aquele que tem uma palavra só, homem, pombo. É construído por uma única palavra, possui apenas um radical. Já o composto tem mais de uma palavra, mais de um radical. Homem-bomba, pombo-correio. Então, você tem o substantivo simples e o substantivo composto. Isso aqui, lá na aula de hífen, vai ser importante a gente depois retomar, tá bom? Outra diferenciação, então, são diferenciações que não se excluem, tá? Então, outra diferenciação aí é a diferença entre substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é aquele que designa uma espécie ou um ser qualquer representativo
de uma espécie. E o próprio designa um indivíduo específico. Então, veja, no primeiro caso é um ser qualquer, no outro caso é um indivíduo específico. Mulher, cidade, cigarro, Maria, Paris. Tá bom? Depois, a diferenciação entre concreto e abstrato. Essa aqui a gente vai retomar quando falar lá em adjunta de nominal e complemento nominal, tá bom? Por enquanto, eu só quero que você tenha aí para consulta. Substantivo concreto é aquele que designa um ser que existe por si só, de existência autônoma e concreta, seja material, espiritual, real ou imaginário. Isso aqui é muito importante, tá? Eu não vou me aprofundar, como eu disse, é só para a gente conhecer aí essas classificações. A gente está no vídeo inicial de substantivo, mas lá na frente a gente vai ter que voltar a falar disso. Substantivo concreto, uma coisa só que eu quero adiantar, ele não é concreto só no mundo real, ele é concreto também no imaginário. Isso porque a gente traz lá da escola um conceito de substantivo concreto equivocado, de que substantivo concreto, lembra, é aquilo que a gente pega. Com esse negócio de dizer que substantivo é o que a gente pega, ou concreto é o que a gente pega, a gente fica sem entender por que alma, saci, pererê, fada são substantivos concretos. Eles são concretos porque não existe esse negócio de concreto é o que a gente pega, porque a gente não pega alma, saci, pererê, fada. Então, o conceito de substantivo concreto é aquele que a gente pega, é furada. O que você precisa entender, portanto, é que o substantivo concreto é aquele que existe por si só. Ou seja na realidade mesmo, ou no mundo imaginário. Por isso que pedra, menino, carro, Deus, fada são substantivos concretos. Eles existem por si sós, ou seja, eles não dependem de um outro ser. Eles têm existência autônoma, ou seja, alma, Deus, fada, mesmo que você não tenha visto, eles têm uma existência autônoma, porque eles não dependem de outro ser. Mas, Adriana, como assim existência autônoma, minha filha? O que não seria autônomo? É o abstrato. O abstrato, ele é dependente. O concreto é independente. Então, isso salvou minha vida. Volto a falar disso depois, fique tranquilo, eu estou só apresentando. Mas, assim, o abstrato, ele depende, escreva aqui, só para você já guardar essa diferenciação, ele depende de outro ser. Eu, que sempre quis estudar com lógica, foi aí que eu entendi a diferença entre concreto e abstrato. Porque o concreto, ele existe por si só. Pedra, menino, carro, Deus, fada. O abstrato, ele depende de outro ser. Por que depende? Porque ele designa ações, estados, sentimentos, qualidades, conceitos. Veja, ações, sentimentos, qualidades, conceitos dependem de outros seres. Eu não posso, por exemplo, então veja os exemplos, ó, criação. Criação é substantivo concreto? Não. Por quê? Porque depende da arte de criar, de quem cria. Criação depende de quem criou, vem do ato de criar. Tudo que vem do ato de, isso também resolveu minha vida, ó, vou até aumentar um pouquinho essas dicas. Tudo que vem do ato de é abstrato. Vem do ato de. Quando vem do ato de, é abstrato. Criação vem do ato de criar. Coragem. Coragem é um substantivo abstrato porque depende, é um sentimento. E sentimentos dependem de seres. Você não consegue dar forma a uma coragem, entendeu? Ah, mas eu consigo dar uma forma a uma fada. Mesmo que eu nunca tenha visto uma. Mas coragem não dá. Por quê? Porque depende de outro ser. Sentimentos são abstratos. Liberalismo, conceitos, né? Liberalismo é um conceito. Conceitos são abstratos. Por quê? Porque eles dependem de quem os tem, de quem os cria os conceitos. Então, o abstrato, ele depende. O concreto independe, ele tem uma existência independente, tá bom? E a gente volta a falar disso lá em adjunta de nominal e complemento nominal. Depois, os substantivos coletivos designam uma pluralidade de seres da mesma espécie. E aí, dependendo do edital, aí se você, no seu edital, por isso que eu sempre aconselho que toda vez que você vai prestar um concurso, você pegue as provas anteriores. Isso é algo que eu sempre aconselho ali. Raramente substantivo coletivo cai em prova de alto nível, de banca muito grande. Mas quando é uma banca menor,
Ou, dependendo da tendência das últimas provas, você já consegue descobrir. Então, por exemplo, vai cair coletivo. Aí você vai pegar um material que aprofunde ali uma lista de coletivos. Porque são assuntos que normalmente não vêm. Mas, dependendo da banca, você precisa atentar para isso. Classificação de acordo com a flexão. Lembra que nós vimos que substantivo é classe que varia? Substantivo é variável. Quanto à flexão, eu não quero que você decore isso, mas eu quero que você entenda, tá? Então, veja, olhe para mim, olhe para mim. A gente está fechando essa aula inicial de substantivo. Agora a gente vai falar da flexão. Flexão de substantivo é algo que você tem que saber o que é biforme e o que é uniforme. Por quê? Porque de vez em quando as bancas brincam com esses nomes. Mas isso aí é fácil você entender, você não precisa decorar. Veja, substantivos biformes, quando você diz biforme, é porque você tem duas formas. Bi quer dizer duas formas. São aqueles que mudam de forma para indicar gêneros diferentes. Então, dependendo do gênero, você tem formas distintas. Lobo, loba, capitão, capitã, são exemplos. Já os uniformes, uni quer dizer de uma só, são os que possuem apenas uma forma para indicar ambos os gêneros. Então, veja, você usa a única forma, ó, estudante, para os dois gêneros, seja o gênero masculino, seja o gênero feminino. O estudante é estudante, o artista é artista. Tá bom? Agora presta atenção. Ó, então, essas são as duas classificações quanto à flexão de gênero. Tudo bem? Dentro dessas duas, os uniformes, coloque aí um asterisco, os uniformes, eles podem se subdividir em 3 tipos. Adriana, você acha que eu tenho que saber? Sim, principalmente esses 2 últimos. Entender a diferença entre esses nomes. Você não vai decorar agora comigo, depois você vai ter que reler isso daí sozinho. Mas, de antemão, eu só quero que você entenda esses nomes. Entenda que eles são uma subdivisão dos uniformes, que são aqueles que têm uma única forma para a flexão de gênero, tá? Esses uniformes, eles se subdividem em 3 tipos, e os 2 últimos são os mais importantes, tá bom? São os mais importantes, tá? Os epicenos, eles são substantivos de uma única forma, tá? E que se referem a animais. Referem-se a animais que só têm um gênero para designar tanto o masculino quanto o feminino. Então, epicenos estão ligados aos animais. A águia, a cobra, o gavião. Tudo bem? E aqui eu coloquei só essa dica para você entender, ó. A variação de gênero se dá com acréscimo de macho ou fêmea. Então, a cobra macho, o gavião fêmea, etc. Agora, os sobrecomuns e os comuns de 2 gêneros. Entenda que eles estão na classificação dos uniformes. Então, eles são substantivos uniformes, ou seja, que têm uma única forma, só que há 2 tipos. Os sobrecomuns, eles só têm uma flexão de artigo. Então, veja, entenda, eles são sobrecomuns porque eles se sobrepõem. Pensa assim, ó, eles se referem a pessoas, eles se sobrepõem a ambos os sexos. Então, ó, a criança, você não muda o artigo se for feminino ou masculino. Entendeu? Se for o gênero feminino, você não vai mudar, você vai usar o mesmo artigo. Então, a gente chama isso de sobrecomum. A gramática convencionou chamar de sobrecomum. Você não fala a cônjuge e o cônjuge, você usa o cônjuge para os 2, tanto para o masculino quanto para o feminino. Não há jeito, isso é fruto de convenção. Toda vez que você tiver uma dúvida, será que cônjuge, digamos, você está lá, né, treinando com questões, será que cônjuge é só o cônjuge? Não existe a cônjuge, como eu falei aí, você não existe. Toda vez que você tiver uma dúvida, abro aqui rapidamente parênteses para poder, preciso fazer uma indicação para você. Você que tem celular aí, usa o celular para tanta coisa, use para baixar o Volpe. O Volpe eu não estou aqui com o meu celular ligado,
vai demorar aqui. Mas o VOLPE, baixe o VOLPE. O VOLPE é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Baixe o VOLPE. Por quê? Porque o VOLPE, ele é instrumento do falante da língua portuguesa. Ele é lei, entenda. A gente fala muito da gramática normativa, né? Gramática normativa é lei? Não, não é lei. O que existe de lei é o VOLPE. Gramática normativa são normas, regras da norma culta, convencionadas, mas que não estão sob forma de lei. Gramática não é lei. Lei mesmo só existe uma, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aquilo é lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que é mais confiável do que Google. Evite o Google, porque o Google às vezes não sabe das coisas, né? E as pessoas lançam o que querem lá. Então, toda vez que você tiver dúvida, jogue no VOLPE. Por isso que vale a pena. Existe o VOLPE, você pode baixar em app. VOLPE, ó, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Por quê? Porque toda vez que você tiver dúvida, é lei. Então, mesmo que às vezes você vai ver que há autores que divergem, cada um fala uma coisa, você acredita? Mas que na verdade não poderia ser assim, porque o VOLPE é lei. Isso é lei. Lei. Como assim, Adriano? O que é lei? Crase é lei? Não, crase não é lei. Regras de crase obedecem a uma lei? Não. Por isso que às vezes você vê divergência. Agora, VOLPE é lei. Ou seja, se uma palavra é feminina, se é com S, se é com Z, se é sobrecomum, se é comum de dois gêneros, isso é lei. Não se pode mexer com isso, a não ser que haja uma modificação. Pode haver? Sim. Você vê acordo ortográfico. A gente teve aí o último acordo ortográfico. Ele mexe com a lei. E é por isso que ele tem que estar ali registrado e você vai consultá-lo. Aquilo é lei. Ninguém pode mudar. Então, toda vez que você tiver dúvida, evite aí essas pesquisas um pouco, sabe? Tem que tomar cuidado com essas pesquisas aí que se jogam no Google, tá? Então, os sobrecomuns são aqueles em que você tem um artigo só, não há variação de artigo, por isso é sobrecomum, é um único artigo. Você não fala o pessoa, é sempre a pessoa. Você não fala a monstro. Cuidado com monstro, tá? Cuidado com monstro, tá? Não existe a monstra. Cuidado, né? Nada de falar por aí, eu tive uma ideia monstra. Isso virou até vício de linguagem, né? Muita gente falando por aí. Você é uma monstra. Não. Não me chame assim, tá? Não vale isso, tá errado. Mas, Adriana, eu já vi alguém que... Não, isso é lei. Isso é lei, não pode, não está registrado. Se você for ao VOLPE, você vai ver que ele desconhece isso. Não existe monstra, ideia monstra. Foi uma aula monstra. Não existe, é uma aula monstro. É assim que você fala. Por quê? Porque ele não vai variar em gênero. É o monstro, tá bom? E os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que apresentam uma única forma, uma forma única para masculino e feminino, e a distinção é feita pelo artigo ou por qualquer outro determinante. Eu coloquei aqui pronome, numeral. Esse, comum de dois gêneros, o sobrecomum é que tem um gênero só de artigo. Um gênero só de artigo, por isso que ele é sobrecomum. Então, é o monstro, não existe a monstro, não. E o comum de dois gêneros é aquele que pode ter dois artigos, o chefe é chefe, o cliente é a cliente. Então, ele tem dois artigos. E é pelo artigo ou pelo determinante, pronome, numeral, que você vai saber se é feminino ou masculino. Entendeu? Então, era só para você saber, entender esses nomes. Caso você tenha que decorar para a sua prova, não é decorar aleatoriamente, é decorar entendendo. Então, você entendeu que a gente está estudando aqui, flexão do substantivo para fechar. Sei que não é uma aula muito gostosa, porque são convenções, é lei. Por isso que é chato, né? Porque você fala, poxa, por quê? Por quê? Ainda mais eu, que adoro ensinar com lógica. Tenho dificuldade de te mostrar uma lógica em assuntos em que não há lógica. Nesse caso, não há. É memorização. Mas o que eu posso fazer para te ajudar é você entender essas nomenclaturas. Você entendeu? Então, a gente está fechando o vídeo que fala de flexão de gênero do substantivo. O substantivo, ele
Pode, ele é uma classe variável. O que é ser variável? É aquela classe que varia em gênero e número. Falando aqui de gênero, o que é gênero? Masculino e feminino. Existem os biformes, que são duas formas para indicar gêneros diferentes, e os uniformes, que é aqueles que só têm uma forma. Desses que só têm uma forma, você tem essa divisão. Os epicenos, ligados a animais, os sobrecomuns, que só tem um artigo, e os comuns de dois gêneros, que se flexionam aí, eles são a mesma forma, eles são uniformes, eles têm uma única forma, mas a variação vem no artigo ou no determinante. Então, o chefe e a chefe, né? Não, Adriana, chefa. Eu tô vendo que as pessoas estão falando chefa. Não está no Volpe. Se não está no Volpe, não se usa. O Volpe, ele não é uma lei assim que não mude. Mas não é como no direito, que você tem sempre a jurisprudência. Você não tem isso no direito? No Volpe, não. Não é assim toda semana. Ainda bem para você, né? Toda semana, agora o Volpe decidiu. Não, isso demora. As modificações do Volpe demoram a ocorrer. Mas as pessoas acabam falando coisas que não estão registradas. Se não está registrado, é erro, tá? Mas ele é uma lei que vem mudando, adaptando, claro, a realidade à língua, claro. Aliás, há muitos autores que defendem isso, que a língua tem que ser dinâmica, que tem que acompanhar aí a modificação do dia a dia, né, o uso, tá bom? Tudo bem? Ó, para fechar, observação final, que eu quero levar você um pouquinho para treinar isso comigo, ó. Observação importante. Não confunda substantivo com adjetivo, tá? A gente agora vai treinar e não confunda substantivo com adjetivo. O que é substantivo? Substantivo não manda seta para ninguém. Substantivo é núcleo, núcleo de sintagma, núcleo da expressão nominal, que a gente chama núcleo do sintagma nominal. Ele é núcleo, ele não manda seta, tá bom? Então, ó, veja, são as outras palavras que se referem a ele, ó. O artigo manda seta para o substantivo, o adjetivo também manda seta para o substantivo, tá bom? Não confunda com o adjetivo, tá? O adjetivo, ele é classe de palavra que manda seta para o substantivo. Aí sim ele é adjetivo. Não confunda também, outra coisa que eu quero te mostrar agora que a gente vai treinar, não confunda também com a locução adjetiva, tá? Então, ó, a locução adjetiva, lembra, a gente falou sobre isso, é momento aí de retomar e você não esquecer. Você diz assim, vamos lá, lembra, o aluno de inteligência, lembra aquele exemplo? Foi esse exemplo mesmo, né? Tô querendo retomar o exemplo, mas foi esse. O aluno de inteligência, ó, se a banca te perguntar disso tudo, isso tudo é uma locução adjetiva. Se ela te perguntar das partes, aí ela é formada de preposição mais substantivo. Não confunda as partes com o todo, tá bom? Não confunda as partes com o todo. O todo é uma locução adjetiva. Por quê? Porque se refere a aluno, aluno de inteligência. Então, ó, tudo isso é uma locução adjetiva, porque está se referindo ao substantivo aluno. Mas, na hora de classificar as partes, ó, esse D é preposição e inteligência é substantivo. A inteligência. Entendeu? Então, essa diferenciação que você tem que fazer nas questões. Cuidado com o que a banca sublinha. Ó, vou escrever isso aqui para você não esquecer. Cuidado com o que a banca sublinha. E última coisa que eu vou falar de teoria para a gente poder partir com tudo. Ó, não confunda o substantivo com o vocábulo substantivado. Então, se a banca pedir assim, assinale a alternativa com vocábulos substantivados. Não é o caso. Isso aqui é um substantivo. A bola caiu. Isso aqui é um substantivo. Vocábulo substantivado é vocábulo que sai da sua classe primitiva lá, padrão,
e passa a exercer outra classe. Então, por exemplo, o não que eu levei. No final, ambos contam como substantivos. Porém, cuidado, um é substantivo na base, na sua formação, o outro é uma palavra que saiu da sua classe e passou a exercer outra classe, que é o que a gente chama de, já anote aí que você vai ver isso nas questões, você vai ver que às vezes as bancas usam esse nome, é o que a gente chama de derivação imprópria, ou seja, você criou uma nova palavra, uma nova classe daquela mesma palavra. Ela passou a exercer aí uma outra classe. O não, que normalmente é advérbio, de advérbio, passou a ser substantivo. Por isso que a gente diz que é um vocábulo substantivado. Tá bom?